Amém. Graças a Deus, glória a Deus, pelo que Ele falou até aqui, pelos louvores. Queremos honrar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Quero louvar o Senhor, prestar meu culto ao Senhor com os irmãos, que por alguns, nós não podemos estar juntos, mas em espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui, que se faz presente aí na tua casa, em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. E é sempre um motivo de alegria estarmos compartilhando a palavra do Senhor. E o Senhor nos confiou e nós precisamos honrar o que o Senhor tem nos entregado. E o tema da mensagem hoje que eu quero trazer para nós, queridos, ela se encontra, tem uma pergunta. E nós, como servos de Deus, é sempre bom nós estarmos nos perguntando algumas coisas a partir do reino. E a pergunta é: quem é você no reino? Em 1 Coríntios, você pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, e eu quero tratar alguns pontos para que nós possamos entender qual é a nossa posição, mediante a 3 pontos que eu quero trazer para essa noite, para o nosso culto. E desses 3 pontos eu quero trazer para nós entendermos o primeiro, que é sobre dons, o segundo é sobre talento, e o último, terceiro e último, é sobre unção. E eu quero apenas compartilhar o que o Senhor já ministrou no meu coração há algum tempo. E para a honra e glória de Deus, Ele nos dá o privilégio de estar compartilhando com os irmãos, com todos aqui. E então nós abrimos nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 12:4, nós vamos entender um pouco do que é o dom. Eu não quero entrar a fundo do que é o dom, porque ele tem uma vasta, a Bíblia traz uma vasta entendimento do que é os dons, mas eu quero trazer o entendimento para nós entendermos o que é o nosso papel mediante ao reino de Deus. E em 1 Coríntios 12:4, do 4 até o 11, ele vai dizer o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernimento, de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. 11, mas há um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós precisamos entender que os dons, eles são concedidos, nada mais, nada menos, para que nós possamos usar na obra de Deus. E eu coloquei um parágrafo aqui desses dons, e eu quero colocar esse parágrafo de dons espirituais, entendendo, querido, que o Espírito é só um, amém? O Espírito é só um, e Ele dá o dom conforme, particularmente a cada um. E nós precisamos entender que você não recebe algo de quem você não conhece. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu percebi que sempre, às vezes, quando eu recebo o presente, é de pessoas íntimas. Quando eu dou presente, é para pessoas íntimas de mim. E isso faz com que eu tenha uma sintonia.
O que eu quero dizer nessa noite é que o Espírito precisa ter uma sintonia com aquele que pode receber um dom da parte do Senhor, porque tendo em vista que o Espírito é só um. E se eu tenho essa sintonia com o Espírito, o Senhor há de ter de misericórdia e me agraciar com o dom. E esse dom, ele não é nada mais, nada menos para que não seja trabalhar na obra do Senhor, os dons espirituais. E os dons, ele foram dados pelo Espírito para a edificação da igreja. E a minha pergunta para você que está nos assistindo e para você que está aqui: qual tem sido o teu dom? Como você tem usado esse dom que o Senhor te confiou? Entenda que para você receber algo da parte de Deus, é necessário essa intimidade, essa sintonia com o Senhor. E eu estava pensando mais sobre os dons, e pode surgir uma dúvida de como nós podemos buscar esse dom. E é algo interessante que eu vi lá em 1 Coríntios 13, 11, que diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O Senhor confia a obra dele para homens e mulheres dispostos a fazer a sua obra, e não para meninos. E quando o Senhor trouxe a minha memória, eu falei assim, eu comecei a pensar que quão perfeito é o amor de Deus. E 1 Coríntios ele fala sobre o amor de Deus, sobre o amor benigno, e ele fala sobre o amor, e a gente usa muito esse texto para casamentos e enfim, mas eu queria trazer ao entendimento algo que nós às vezes deixamos passar. E o amor, eu quero falar sobre o amor justo de Deus. Nós iremos acompanhar aqui toda algo que o Senhor fala, que ele não folga, o amor não folga com injustiça, não folga com verdade, o amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, aniquilarão, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas depois que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Se o Senhor confiou um dom a você, entenda que essa fase de meninice, ela precisa passar. E você precisa entender que o amor justo de Deus é o mesmo Deus que entrega um homem a uma cruz, sem mácula, sem pecado. Esse é o amor justo, o amor do Senhor. E às vezes nós esquecemos de falar da justiça, do amor que traz a justiça do Senhor. Então, se você tem um dom, queridos, acredite, o Senhor lhe confiou algo. Eu não sei a tua situação hoje, se o Senhor te confiou, mas eu creio, peço a autoridade do Espírito Santo de Deus para falar que o dom é revogável. Mas o que você tem feito com ele? Então nós entendemos que o mesmo Espírito é o que tem, o mesmo Espírito é o mesmo que tem a liberação dos dons. Isso é necessário que eu esteja numa sintonia com o Espírito. Eu também quero trazer a nossa entendimento agora sobre os talentos naturais. E eu coloquei grifado também talentos espirituais. 1 Coríntios 12, 4, lá nós estávamos lendo agora, bem no final, bem na parte do 4, tem algo interessante, que às vezes quando nós paramos para meditar a palavra, nós achamos Deus falando conosco. E ele diz o seguinte: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E os ministérios, queridos, eles são, dentro do nosso ministério, da nossa igreja, o ministério que Deus confiou a nós, ele também são talentos
desenvolvido para a obra de Deus. E nós dividimos, ministério, cada um tem seu ministério. Eu creio firmemente que todo novo convertido em Cristo, o Senhor agracia ele com um dom, o dom da vida eterna, e ele agracia também com talento. E nesses talentos naturais nós precisamos usar no reino de Deus, porque entendendo que Ele a nós todos os talentos, Ele nos confia a nós todos os talentos, assim de serem útil para a frutificação do reino. O que é que você tem feito com o seu talento, querido? Essa frutificação ela é tão interessante, essa frutificação do reino. Quando o Senhor te dá um talento, nós temos talentos naturais, pessoas super talentosas, e temos aqueles talentos que as pessoas buscam, aquele talento que ela busca desenvolver, e o Senhor também confia os talentos a nós. E quando Ele confia o talento a nós, esse talento, queridos, ele serve para a frutificação do reino de Deus aqui na terra. Como assim, Acácio? Querido, se você toca violão, forme outro que toque violão. Se você prega a palavra, ensine, exorte, porque a palavra ela é para isso. Ensina a pessoa, caminhe com ela. Se você toca bateria, você precisa ensinar alguém a tocar, porque você recebeu um talento, e agora esse talento, ele precisa ser servido para a multiplicação e a frutificação dos reinos, do reino do Senhor. Mateus 25, 12, ele vai tratar sobre essa parábola dos 10 talentos, tendo em vista que a palavra fala de uma quantidade em dinheiro, os talentos ali referido era algo confiado, era uma moeda. Alguns teólogos dizem que não era moeda, mas era algo de valor, valioso. E quando nós achamos a parábola dos 10 talentos, que ela se encontra lá em Mateus 25, nós podemos entender o que a palavra quer dizer quanto à frutificação e à multiplicação do reino de Deus. Querido, se você anseia trabalhar na obra do Senhor, e você quer buscar um talento, você vai conseguir para a honra e glória de Deus, e esse talento ele vai se tornar um talento espiritual, e esse talento ele precisa ser usado no reino para multiplicação. E nós entendemos isso quando nós vemos a parábola dos 10 talentos. Ele fala sobre a volta do Senhor, fala sobre multiplicação, fala sobre frutos que o Senhor irá te pedir. E na parte 25 ele fala o seguinte: porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou-lhes os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, cada um recebeu conforme aquilo que era lhe cabido, que o patrão achou que era melhor. O Senhor entregou aos servos. E ele entregando aqueles talentos, eu vim a entender o seguinte, para aquele que recebeu 5 talentos. E às vezes, querido, nós temos tanto talento, e nós nos perdemos nesse talento, e esquecemos de Deus. Pessoas talentosas na obra do Senhor, mas distante de Deus. E ao mesmo tempo o Senhor me trouxe a memória daquele que recebeu um talento. E aquela pessoa que recebeu apenas um talento, eu lembrei de um testemunho de um pastor. E esse pastor ele pregou para uma pessoa, e essa pessoa se converteu. E essa pessoa que se converteu, ela virou também pastor. E depois de muitos anos eles se encontraram, e o pastor que ora tinha pregado para ele estava desviado. E ele falou algo interessante, que quando o pastor me contou esse testemunho, ficou gravado, e o Senhor trouxe à minha memória, que ele disse o seguinte: pastor, você acredita que a única pessoa que eu ganhei para Deus foi você? Mas através de você, muitas pessoas foram alcançadas para o reino. Você entende o que o Senhor tem te dado agora? E essa palavra dos
dos 10 talentos, ela faz eu entender que o Senhor me entrega algo muito importante, de grande valiosidade, ao qual eu preciso multiplicar no reino. E a minha pergunta é: quem é você no reino? Qual é o seu papel no reino de Deus estabelecido aqui na terra? O que foi que Deus lhe confiou para o reino? E o que você tem feito com o que Ele te confiou? E a parte B dessa parábola, ela fala o seguinte: mas chegando também o receber um talento, e disse: Senhor, eu conhecia ti que és um homem duro, aquele que recebeu um talento, homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Então, atemorizado, Senhor, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabeis que ceifa onde não semeio e ajunta onde não espalha. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com o que é meu e com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Qual é a sua função no reino? O que é que o Senhor te entregou, que até aqui você tem enterrado? Eu quero profetizar sobre a tua vida: todos os talentos enterrados sejam desenterrados em nome de Jesus, e que ele sirva para a multiplicação do reino, de forma tal, quando o Senhor vier te perguntar pelos frutos, o Senhor diz assim: Senhor, está aqui o meu talento, assim como de graça o Senhor me entregou, agora eles estão aqui frutificando, e aqui estão os frutos. Porque de que valor tem, querido, o teu talento, se não é para a obra? O mundo está cheio de gente talentosa, mas nós precisamos usar os nossos talentos espirituais, a qual o Senhor tem lançado a mão sobre eles e abençoado para a honra e a glória de Deus, e a multiplicação e a frutificação do reino de Deus aqui na terra. Porque se não fosse assim, você não era para estar nem vivo. Mas pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor bate a porta hoje e traz para fora o teu ministério, o teu talento, ao qual o Senhor te entregou um tempo atrás. Para que é isso? Para se gloriar? Não, queridos, a igreja está cheia de gente talentosa, longe de Deus. Mas aí a gente fica reclamando, falando do irmão: mas se Deus me levantou com o meu talento, por que eu não estou fazendo nada? É como se uma pessoa, no mundo hoje gospel, nós vemos muitos pregadores que cobram a palavra e você critica eles, mas você sabia que você também cobra pelaquilo que de graça o Senhor te deu? No momento que você se renuncia a ensinar, a multiplicar, a fazer discípulos, você está cobrando. E quando o Senhor te perguntar, você vai ficar numa calça justa, hein? Com esse talento enterrado. Mas honre ao Senhor, querido. Faça discípulos para a honra e a glória de Deus. Um exemplo de que os talentos são abençoados pelo Senhor, nós vemos um trecho lá em Êxodo. O Senhor me levou até Êxodo 31, do 1. E algo interessantíssimo que faz nós relatarmos mais sobre os talentos, que o Senhor também é o Deus dos talentos, que abençoa os talentos. Êxodo 31, 1 diz: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi, entenda, olha só, e o enchi do meu Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, trabalhar em prata, em cobre e em lapidar pedras para engastar, e em detalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração
de todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que eu tenho ordenado. Essa passagem fala sobre a construção da arca. E é interessantíssimo quando o Senhor fala que a todos aqueles que querem na palavra, Ele dá. E Ele abençoa pessoas com talentos para que eles sejam diversificados e serem adquiridos para a obra do Senhor. Esses dias quando nós começamos a fazer visita, eu e minha esposa, e eu vi uma dificuldade, que às vezes você faz uma visita, você cantar um hino, né? E eu comprei um violão. E aí comecei a tocar, fizemos umas 2 visitas, só tocava a mesma música, mas aquilo era honrado o nome de Deus. O irmão lá não sabia, que eu só sabia aquela música, mas eu engrandecia o nome do Senhor, e Deus falava e operava. Então nós precisamos buscar esse talento nesse intuito. E eu vi assim, vamos ter que chamar um tocador, vou ter que chamar um para tocar, e ninguém nunca poderia. Então eu falei, vou começar a tocar, mas irmão, eu tenho achado uma dificuldade grande. Então esses talentos naturais, tem pessoas que têm mais facilidades e outras não, mas o Senhor honra quando você consegue, quando você alcança, almeja aquilo, e o Senhor conhece o teu coração, que é para trabalhar na obra do Senhor, e Ele vai te honrar. E nós, agora eu quero um recado para os líderes. Os líderes, eles são chamados, a responsabilidade para que eles trabalhem os seus liderados, os irmãos, as ovelhinhas do Senhor, porque nós precisamos entender que nós precisamos sempre estar nos alinhando, e os nossos líderes, eles estão aptos a isso, precisam estar aptos, para que eles possam nos ajudar de forma eficiente no ministério. Então, se você tem dificuldade, alguma coisa, você precisa pedir ajuda, precisa buscar um auxílio. E tendo em vista tudo isso, nós temos visto uma série de verdades que nós temos testemunhado no meio do povo cristão, que ela é muito, muito triste. E os nossos líderes, eles têm escolhido pessoas super talentosas, como eu falei um pouco atrás, mas que estão longe de Deus. E é papel do líder verificar aquele irmão que é super talentoso e trazer para que haja multiplicação no reino. Mas nós estamos cheios de pessoas super talentosas, mas que não têm compromisso verdadeiramente da intimidade com Deus. E isso tem sido um problema nas igrejas, querido. E eu não culpo os líderes, porque os líderes eles querem fazer a obra, mas se você está indigno de fazer a obra, você precisa buscar a orientação do seu líder. Você precisa ser mais aberto, você precisa pedir ajuda, você precisa confessar para que seja sarado, e o seu talento ele seja uma bênção na obra de Deus. Isso é muito sério, queridos, porque os nossos altares, eles estão blasfemando contra a face de Deus, porque são pessoas talentosas, e querido, no mundo tem pessoas talentosas, só que não fazem para a obra de Deus, não fazem e vivem. Nós, como talentosos, fazendo a obra do Senhor, distante de Deus, nós somos apenas pessoas talentosas. Nós não somos nada a mais do que um simples ministério. Líderes, encostem nos seus talentosos, encoste no ministério de louvor, encoste em todos os ministérios da igreja. Pastores, o Senhor nos chama, não é tempo mais de brincadeira, queridos. O altar do Senhor tem sido blasfemado na presença do Senhor, porque pessoas não têm compromisso. Nós vemos as pessoas e achamos que têm compromisso, mas elas estão totalmente longe de Deus. E é agora que eu quero tratar sobre a unção de Deus. E essa unção, querido, essa unção ela tira
esse talentismo da igreja, porque entenda que o ministério sem a unção, ele é considerado como um culto vazio e enganoso, porque quando eu subo aqui, queridos, eu não estou prestando culto a quem está me ouvindo, eu não estou querendo falar bonito para que alguém me dê curtida, ou então ele me chame para me pregar. Não, queridos, eu quero pregar a palavra de Deus, para quando o Senhor perguntar o que eu fiz com o meu talento, eu digo: Senhor, está aqui, porque é isso que o Senhor irá nos cobrar. Então nós precisamos entender que essa parte da unção, o talento sem a unção, eles são cultos vazios e desagradam a presença de Deus. Nós temos um Deus onipresente, amém? Mas eu tenho lido um livro ultimamente e achei interessante, do movimento que teve numa igreja, e essa igreja foi totalmente tomada pela unção do Espírito de Deus, e ele falava algo que ele me chamou a atenção, que eu nunca esqueci. Ele diz assim: irmãos, Deus é onipresente, mas a presença de Deus no local, ela é diferente. E quando o Senhor ele traz a face dele para ouvir o teu talento, a tua pregação, a tua canção, o teu culto, o aroma suave que sai de ti, a unção do Senhor desce. Isso é fato, queridos. Então nós precisamos entender que o púlpito, ele é lugar de sacrifício. O altar do Senhor, esse a qual eu estou em pé, ele precisa ser um local de sacrifício. Antes de nós subirmos aqui e espalhar o aroma, nós precisamos ser o sacrifício. Antes da unção chegar aos irmãos, primeiro ela sobe ao Senhor, e a presença do Senhor, ela não tem jeito, ela tem que descer. Oh meu Deus, aí a unção desce, querido, aí não tem jeito. Eu sempre falo que quando os santos se reúnem, não tem jeito, a unção desce, a presença é manifesta, e aquela onipresença do Senhor se torna a presença manifesta. Aí o Senhor se move no meio da tua igreja. Queridos, igreja, se tu conhecesses o Senhor, igreja do século 21, se tu conhecesses o Senhor, a qual meu Deus, queridos, nós precisamos voltar ao que o Senhor tem falado com a sua igreja. E muito tempo o Senhor tem chamado ao povo para o arrependimento, chamado Israel para um conserto, e por causa disso o Senhor tem colocado outras cidades, como a Síria aqui, que eu quero trazer para nós, sobre que está lá em Isaías 10:27, a história sobre a unção de Deus, que eu quero trazer para nós. E naquele momento o Senhor deu uma permissão para a Síria vir contra Israel, tomar cativo. E então o Senhor, ao mesmo tempo, Ele também promete para o povo do Senhor que Ele tiraria aquele aprisionamento da parte do povo a qual o Senhor tinha derramado a sua ira. E então o Senhor promete salvar Israel. E eu quero que você entenda que quando o Senhor diz que vai salvar Israel, Ele fala sobre a unção de Deus. Meu Deus, Isaías 10:27, e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção, a unção que vem do poder de Deus. Entenda que quando você está aqui com seus dons, com seus talentos, é necessária a unção, porque de você mesmo não vai sair nada, porque é a unção de Deus, é a unção de Deus que
quebra o jugo, que quebra os cativos, que tira a afronta de Satanás. Não é o meu dom, não é o meu talento, disso nada vale se não tiver a unção de Deus. E o mais interessante que eu vi, a unção de Deus, ela é uma palavra hebraica, que ela tem um significado de óleo. Queridos, meu Deus, aqui é o sacrifício. Quando o fogo queima, oh meu Deus, o óleo desce. Entenda que antes de você prestar o teu culto e as pessoas te veem, primeiro o Senhor te contempla, primeiro o Senhor te olha. E se nós levarmos essa palavra nessa noite a sério, queridos, que o Senhor trouxe ao meu coração, essa igreja será tomada. Eu não falo dessas quatro paredes, eu falo da igreja ao qual o Senhor te chamou para ser. A igreja que o Cordeiro veio e morreu por ela, que hoje é considerado noivo e espera a sua noiva, sem mancha, sem mácula. Queridos, esquecemos desse Deus que irá voltar, esquecemos da vinda de Jesus, e ela é tão verdadeira quanto a notícia que vai sair amanhã nos jornais. A volta de Cristo, ela está tão próxima, queridos. Para mim talvez não, mas para alguém que esteja no leito de hospital, seja a última pregação nossa. E o Senhor tem chamado a Israel, ao seu povo, ao arrependimento, para que os nossos dons e talentos sejam usados para a última hora a qual Deus tem colocado para nós, a promessa de estarmos junto com Ele. E nós temos esquecido, infelizmente, e temos vivido vidas de pecado e cometido em nossos delitos, escondido, e todos veem um rosto bonito, mas por dentro é como um sepulcro caiado, não tem nada do que se aproveite. E é para isso que o Senhor nos tem dado, querido, entenda a sua posição no reino. O Senhor te confiou um dom, um talento, não é para que seja enterrado, mas é que é para Ele engrandeça o nome de Deus. E a unção do Senhor é para quando você falar do Senhor, não você, mas a presença de Deus se manifeste e o Espírito Santo convença. Isso é a unção que quebra o jugo do pecado, quebra os grilhões de Satanás, e naquele momento tirava o povo da escravidão. Quando nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos, de forma correta e com a motivação certa, Deus será exaltado nos céus e homens serão abençoados na terra. Isso é profundo, queridos. Quando nós entendemos que esse óleo, ele precisa sair do sacrifício que está aqui e suba até o Senhor, até os céus, como um aroma agradável, e o Senhor traz a sua presença manifesta, e a igreja sente, não é para nossa glória, não é para nossa honra, mas que o nome do Senhor seja engrandecido sobre a terra. É por isso que Ele tem nos confiado a sermos esses homens e mulheres, não meninos, que levam a palavra de Deus deliberadamente, que acham que é e não é nada. Mas eu quero abençoar você com essa palavra, e você mesmo aí onde você está, se você entendeu o que Deus falou com você, se você entendeu que você precisa desenterrar o teu talento, se você entendeu que você tem um dom da parte do Senhor e precisa ser usado para a obra, e se você sabe que precisa da unção de Deus, eu quero chamar você a esse arrependimento. Eu quero chamar você a ter uma vida de forma melhor na presença de Deus. E aonde você está, o altar do Senhor está aberto, para que você possa fazer a sua decisão quanto a Cristo, quanto àquilo que Ele tem te confiado.
Não é tempo mais de brincar, irmãos, os dias são maus. Nós temos perdido pessoas, entes queridos, por conta de situações adversas lançadas no mundo. E qual é o meu papel, qual é o seu papel, quanto a servos, quanto a nação eleita, sacerdócio real do Senhor? Nós precisamos nos perguntar. Então nessa noite eu quero te chamar, aonde você está? Aonde você está na sua casa, sinta a presença do Senhor, assim como Ele está nesse local. E assim como você está, aonde você estiver nesse momento, você possa sentir a unção do Senhor, o óleo do Senhor descendo sobre a tua cabeça, como restauração daquilo que o Senhor te entregou. Oh, que o Senhor vivifique nesse momento as tuas esperanças, que o Senhor vivifique nesse momento os teus talentos, que o Senhor vivifique nesse momento tudo aquilo que o Senhor tem confiado a você. Que você possa fechar seus olhos e sentir a presença de Deus nesse momento, te abraçando e te chamando para uma vida de santidade, te chamando para uma vida de reconciliação com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa através de ti salvar multidões nesses tempos difíceis. Que através da tua boca, onde tu chegar, o Senhor possa te usar para trazer cativo aquilo que Satanás tem aprisionado, e o Espírito Santo de Deus possa te alcançar, agora e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus.